Shalom, meus amigos. Uma boa noite a todos vocês, diretamente da Terra Santa de Israel. No próximo Shabat nós reunificamos o estudo da Torá, tanto aqui em Israel como na diáspora, em torno da Parashá Pinhas, que é a porção semanal da Torá que nós vamos ler. E eu quero continuar estudando essa Parashá. Para todos aqueles que se dedicam à compreensão e estudo dos temas da Torá, certamente existem perguntas muito difíceis de serem respondidas, mas os desafios de respondê-las nos oferecem como prêmio o entendimento da forma como Deus atua no mundo. No caso do povo judeu, a nossa obrigação é compreender o nosso propósito, de que maneira o povo judeu faz parte de todo o enredo da existência. E existe uma pergunta muito difícil e que se requer entender pelo significado todo especial da sua mensagem. Qual é a lógica? Qual é a razão que leva a Hashem pedir ao nosso povo que em algumas das guerras que nós travamos, a nossa atitude seja de completa eliminação do nosso inimigo? Vejam que quando Israel foi ordenado entrar em Canaã e lutar contra as nações cananitas, o comando era um só: eliminação completa, inclusive do gado. Nada relativo às nações cananitas deveria permanecer na terra de Israel. Os que saíssem em paz, o nosso povo não perseguiria, mas aqueles que permanecessem seriam completamente destruídos. Mas vejam que isso não acontece, por exemplo, e não aconteceu, por exemplo, em relação ao Egito. O Egito foi o inimigo do povo judeu, mas nós conseguimos chegar a um entendimento. Nós tivemos os nossos conflitos ao longo de séculos, mas nós conseguimos celebrar a paz. Não existe uma proibição na Torá se chegar a um entendimento em relação ao povo egípcio. O mesmo não pode ser dito em relação aos amalequitas. A obrigação de todo judeu é travar uma guerra eterna contra os amalequitas. Por quê? Porque o ódio dos amalequitas contra o povo judeu é um ódio inerente, é um ódio contra Hashem. E todas as oportunidades que eles tiveram, eles tentaram nos eliminar, nos destruir como povo. Então vejam que em alguns casos, a nossa obrigação, aquilo que Hashem nos exige, nos pede, é a destruição completa do nosso inimigo. Em outros casos, nós travamos guerras, mas nós podemos chegar ao entendimento. Hashem nunca disse ao povo judeu que eliminasse completamente os filisteus. Nós poderíamos ter chegado ao entendimento com os filisteus e até tivemos momentos de paz. O mesmo vale para os muçulmanos agora. Hashem não determinou que o povo judeu eliminasse por completo, destruísse a nação muçulmana. Então, em alguns casos, nós nos comportamos de uma forma, em outros casos, nós nos comportamos de outra forma. E essa decisão não cabe a nós, povo judeu, cabe sempre ao Criador dos mundos. Alguns poderiam pensar que as razões que levaram o povo judeu a se relacionar de forma diferenciada com diferentes inimigos políticos decorrem de estratégias geopolíticas, geomilitares, mas isso não é verdade. Nós nunca devemos analisar a Torá de um ponto de vista estritamente físico, o que é conveniente do ponto de vista militar ou não, mas sempre qual é a profundidade espiritual que está por trás daquela guerra, daquele conflito. Então qual é a resposta? Por que nós tínhamos que destruir completamente as nações cananitas? Por que nós travamos uma guerra permanente contra os amalequitas? Mas nós podemos chegar ao entendimento, mesmo vivenciando conflitos com egípcios, filisteus, muçulmanos e até mesmo os persas, que são hoje os maiores inimigos do povo judeu. E a resposta está em como se define uma pessoa. Sim, e como se define uma pessoa. Uma pessoa se define pelas suas prioridades. As prioridades refletem justamente com aquilo que você se identifica e, portanto, com aquilo que é a sua essência. Esse conceito, ele nos ajuda a entender algo muito importante. Vejam, os midianitas não eram um povo que estava ameaçado pela entrada de Israel na terra de Canaã. Nunca foi nossa intenção invadir o território midianita, moabita. Aliás, no caso dos moabitas, como nós sabíamos que o rei Davi nasceria da descendência de Ruth, Ruth era uma moabita, nós tínhamos, apesar de Balaque, todo o ódio que envolvia, a tentativa de empurrar o nosso povo para a idolatria, havia uma decisão de Hashem de não permitir, de não desejar que o nosso povo eliminasse os moabitas. E não era a intenção de Israel tomar o território midianita, porque esse território não fazia parte
daquilo que viria a se constituir a Israel bíblica. Mas os midianitas nos odiavam. Os midianitas desejavam de todas as formas possíveis nos fazer pecar de uma maneira absolutamente imoral. Então vejam que para os midianitas a prioridade deles não era travar uma guerra conosco de um ponto de vista estritamente militar. O dano que ele queria nos causar, o dano que os midianitas queriam nos causar era um dano espiritual. A mesma coisa vale para os amalequitas. E esse conflito com Amaleque, ele se seguiu no curso da história do povo judeu até chegar a Amã. Amã queria eliminar o povo judeu por completo. E ele tentou fazer isso, mas não obteve êxito. Quando nós enfrentamos um adversário, um conflito que tem uma natureza estritamente militar, quando nos atacam apenas fisicamente, como foi o caso do nosso mais antigo inimigo na terra de Israel, que foram os filisteus, que permaneceram aqui durante séculos, existem muitos relatos, né, das guerras de Davi contra os filisteus, nós nunca recebemos a ordem de Hashem para a eliminação completa do povo filisteu. Por quê? Porque eles eram nossos inimigos, mas nosso conflito se estabelecia num plano essencialmente físico. Mas a nossa guerra com os midianitas era uma guerra espiritual. Os midianitas não precisavam promover ódio contra nós, eles não precisavam prostituir as suas mulheres e tentar conduzir o nosso povo à idolatria, mas eles fizeram isso. Para nós, judeus, assim como para a Torá, os valores espirituais são os valores mais importantes. Então, quando atacam a nossa alma, quando atacam a nossa eternidade, quando atacam os nossos valores espirituais, o povo judeu não tem outro caminho. O caminho é o caminho da guerra e é o caminho da eliminação física por completa. Porque, vejam, não se trata de um inimigo apenas no plano físico. E o povo judeu foi ordenado a jamais fazer concessões quando o que se coloca diante de nós é um inimigo espiritual. Por quê? Porque nós somos embaixadores de Hashem no mundo. Aqueles que se colocam contra o povo judeu são inimigos de Deus, são inimigos do Criador dos mundos. E é por isso que eu disse antes que as prioridades de cada indivíduo refletem aquilo com a qual ele se identifica. Com o que se identificavam os midianitas, com o que se identificavam os cananitas, com a idolatria, com uma rejeição por completa da presença divina no mundo. E é por isso que eles não são os nossos inimigos eternos, e Hashem determinou que nós eliminássemos por completo a sua existência. E muitos povos desapareceram do mundo pela ação do povo judeu ou por outras forças, né, desencadeadas, organizadas pelo Criador dos mundos. Quando nós, judeus, dizemos que os nossos inimigos, os inimigos da nossa alma, da nossa eternidade, são nossos inimigos eternos, nós estamos dizendo que nós somos. O ataque físico nós podemos aceitar, nós podemos chegar ao entendimento, nós podemos chegar ao fim do conflito e celebrar a paz, que é o que nós desejamos, por exemplo, com os muçulmanos, embora eles não desejem conosco isso. Mas quando as nossas batalhas são travadas no plano espiritual, então a determinação do povo judeu é de seguir a orientação de Hashem. Quais são as nossas principais batalhas? Isso que cada um de nós, e é isso que a Torá está nos ensinando, que nós devemos nos perguntar, porque a essência de cada um de nós é determinada, é definida pelas escolhas das batalhas que nós decidimos travar, porque são essas batalhas que nos identificam. E nós, povo judeu, a nossa identidade é a identidade que nos qualifica como escravos de Hashem no mundo, meus amigos. Bye!